Exatamente. Vamos dar uma passadinha nos Totinautas mais uma vez. Atendendo as ordens da diretora. Esse episódio, o Nariz Sangrando é bom. Olha lá, como funciona esse treinamento Kids? Tá perguntando a Tayane Raimi. O treinamento Kids É pra criança. É pra Próxima criança. pergunta. Opa! Que delícia! Tá respondido, Tayane. É para crianças. Vamos colocar. É brincadeira. O que um ator aqui do DF pode esperar em relação ao mercado audiovisual e teatral? A gente tem que fazer acontecer. Se a gente ficar esperando que as pessoas que vêm de São Paulo, do Rio, queiram que a gente participe de alguma coisa, não vai acontecer nada. Hoje é muito fácil você pegar uma câmera, gravar alguma coisa, colocar na internet e você pode viralizar ou não. Mas você tem que fazer alguma coisa. Ah, mas ninguém me chama para fazer. Faz. Faz você para você. Isso. Apareça de alguma maneira, entenda o que você quer. Vai lá, pega uma câmera grave. Ah, eu odeio minha voz. Começa a ouvir mais vezes a sua Não, mas voz. aí você fala pra ela assim, fala pra essa pessoa Vou falar, assim, hein? não é só você que odeia a sua voz, não. Muita gente odeia, vamos inclusive melhorar. eu. Sabe Inclusive eu. Sabe o que o Alisson faz no treinamento? É o seguinte, dando spoiler já do treinamento. Sim. Chega um dia, fala assim, escolhe uma música pra próxima aula. Ah, tá bom. Pensa na música e você traz ela aí. Beleza. Aí no dia, a gente monta todo um cenário, um estúdio, um palco, alguma coisa assim. Pocket show. Um pocket show. E você canta. Você vai com cantar pras karaokê, pessoas. você vai cantar. Vai. Quem mandou Porque escolher aquela música em inglês? Porque o ponto... A questão é... A questão é, cara, é justamente o que você falou. Você não gosta da sua voz? Talvez você nunca escutou sua voz. Isso. Canta, cara. Experimenta. E a gente já viu muitas surpresas boas. Mas quem não gosta da própria voz, com certeza Ninguém gosta da tem própria razão. voz. Com certeza tem razão. Né? Agora tá perguntando a Camila Dantas, quanto tempo dura o treinamento de atores? A gente tem... varia. Porque, como o próprio nome diz, é um treinamento. A gente treina a vida inteira. Não necessariamente em grupo. O que a gente faz? A gente pega ferramentas que pra gente funcionou, que a gente testou, que deu certo, e a gente treina junto. A pessoa vai levar aquilo pra vida. Tem pessoas que vão fazer testes, que até hoje ligam pra gente e falam assim, eu vou fazer um teste para um filme tal. O que eu faço? Lembra daquilo que a gente fez da vez lá no treinamento? Usa aquela técnica. Uma técnica muito legal, eu vou dar um spoiler, que é as pessoas são muito nervosas. E a gente tem um exercício de respiração, a gente sempre fala. Se você consegue respirar enquanto fala, você se acalma. E a gente fala assim, respira, estou respirando. Não, você não está respirando direito. E aí a gente diz, são 4 tempos, isso já é o spoiler do treinamento, mas isso é tão bom e funciona tanto que eu vou contar aqui. É do... Atenção Brasil, revelação do muito... Ariston Senna. Mas é muito bom, eu tive feedback esses dias que eu fiquei muito feliz, que a pessoa disse que no momento que ela se sentiu mais pressionada, ela lembrou dessa técnica, fez e funcionou. É uma respiração de 4 tempos. E não é mágica, porque você oxigena o cérebro e você consegue se acalmar. Você respira contando até 4. Expira, né? 1, 2, 3, 4. Segura, conta até 4. Depois você expira contando até 4. E segura de novo, contando até 4. Faz isso 4 vezes. Faz aí. Vamos fazer. Aí ela já esqueceu o que ia falar ou fazer, não. o que tava, Muito não? pelo contrário. Porque você oxigena, te ajuda a concentrar mais. Concentra. E baixa a ansiedade também. Baixa a ansiedade e funciona. Porque é uma prática, né? É uma prática. A gente sabe que muitas coisas que a gente não consegue fazer é por conta do nervosismo. A gente fica... E outra, a gente não quer eliminar o nervosismo, não, porque se a gente deixar de se sentir um pouquinho nervoso, um pouquinho apreensivo, se tirar toda a ansiedade da estreia, não tem graça nem. Não tem. O bom é estar com aquela borboletinha na barriga, né? A gente fala isso sempre. Delícia. Enquanto estiver acontecendo, tem relevância. Se um ator vai subir ao palco antes da sua apresentação, 20ª, 30ª, e ele não tem mais aquelas borboletinhas... perdeu a razão. Pode parar. Agora, Ariston, você é ator e diretor.
né? Você já fez alguma produção onde você foi o diretor e atuou ao mesmo tempo? Eu já atuei e ajudei na direção de atores. Porque eu acho que é muito difícil. Eu acho que a gente não deveria fazer tudo. Isso fica para os tem grandes diretores que atuam na própria produção. Eu acho isso fantástico. Mas eu não sou tão ousado assim. Eu, Uhum. eu gosto muito de ver resultados. Eu gosto muito. Eu sinto falta, por exemplo, se eu estiver atuando e eu precisar me dirigir, eu sinto falta do olhar de outra. Eu acho que a gente precisa entender que o outro está vendo da gente é importante. A gente não faz só pra gente, Não, a gente faz isso né? direto. A gente Eu faz acho que muito. perde a graça, né? Eu acho Eu que. quero ser ator e sou ator naquele momento. Eu tô falando por mim. Aham. E se eu tô dirigindo, eu quero ver o resultado daquilo que eu tô fazendo também. Eu sei que acontece, sei que dá muito resultado, sei que funciona. Mas eu gosto de ser ator enquanto ator, eu gosto de ser cuidado. Uhum. Eu gosto que o diretor cuide do que eu tô fazendo, direcione, eu gosto disso. Mas para isso Eu- você tem que ter disciplina, né? e aí você tem que entender as duas funções. Ah, Por meu. exemplo, a gente tá numa cena, nós três, a gente tá conversando aqui e tal, aí o diretor fala assim, corta a cena. E essa é a importância do diretor, né? O ator não pode se dirigir. Até pode, tudo pode, né? Mas é mais complicado. Por quê? A visão externa, a visão de É fora, isso. ela é muito importante. É. Porque às vezes eu faço movimento, eu pego a xícara aqui e vou tomar, aí o diretor fala, Davi, faz de novo essa cena aí, só que não pega o copo e vai tomar direto. Só pega o copo. Por quê? Nem pergunto por quê. Ele tá vendo o que a gente não tá vendo. Então isso é importante, porque tem uma intenção. Tem um roteiro, tem uma intenção da cena, então isso vai fazer toda a diferença. Aí a disciplina de você confiar no diretor e É. você simplesmente pegar a caneca que ele está pedindo. Agora você não vai perguntar o porquê. Você não vai querer ali o debate em Um colega aberto. meu, ele foi estudar no Canadá, atuação. E conversando com ele, né, como é que tava sendo lá, ele falou assim, Davi, uma coisa que eu aprendi aqui, e o pessoal leva muito a sério, é ator em cena, quando o diretor pede pra você fazer uma coisa, só faça. Isso. Não questione. É simples, né? Tem uma frase que E tem faz todo sentido. tem uma frase que tem um diretor que eu sou muito grato a ele, que é o Ney Ferreira, eu trabalhei com ele um tempo e aprendi muita coisa. Eu acho que a gente Grande Ney. precisa, né? A gente precisa reconhecer algumas coisas e ele diz muito assim, o ator não se dirige em cena e o diretor não constrói personagem. Então, quando você entende as suas posições, você vai fazer melhor. Tem um meme que é até uma mulher que ela caminha, ela vai caminhando no parque falando assim: "Ah, eu sou mãe, eu trabalho fora, eu não sei o quê, eu não sei o quê, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Como eu faço tudo isso? Errado, ruim, não sei o quê." É. Eu vi com uma mulher, mas tem várias pessoas fazendo, né? Homens, mulheres e tal. Mas eu acho que é isso. Quando a gente entende cada função, a gente fala muito. Quando você entra num palco ou num set para fazer uma cena, o diretor já pensou como você vai caminhar naquela cena, o iluminador já fez a luz, o figurinista já criou o seu figurino, você já se vestiu, o maquiador já te preparou. Então você não tem que questionar figurino, luz, roupa. Não, você tem que fazer o que você foi contratado ou chamado para fazer, que é atuar. Aí o seu personagem tem que estar construído. Porque naquele momento o diretor não vai construir para você. Já tem que chegar com ele pronto, como o figurino estava pronto, a maquiagem, a luz, o cenário. Então é um conjunto. Quando uma pessoa só faz tudo isso, ela também vai fazer previamente. Vai ser ali na hora da gravação que isso vai acontecer. Nem Então, dá. não dá. Então, o que a gente procura fazer é essa preparação, fazer com que as pessoas entendam qual é a sua posição dentro de uma produção. Tanto que a gente fala sobre o comportamento num set de gravação, como você deve se comportar, o que acontece, você identificar algumas situações que são muito óbvias de algum assédio, seja moral, seja qual for. A gente passa as experiências que a gente teve, as coisas que a gente viveu, para que essa pessoa, naquele momento, esteja preocupada só com a função dela. Se a função dela for direção e atuação, ela vai saber o que fazer. Porque ela fez isso antes, né? Ela se preparou. E o que a gente dá são essas ferramentas para que as pessoas consigam se identificar dentro de uma produção. O que é meu papel e por que eu estou ali e se a escolha é minha. Quando é a escolha sua, aí é a obrigação sua.